Você conhece a Cristo? 1 João, capítulo 3, versículo 5. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Olha só o que a Bíblia diz aqui, que aquele que continua pecando nunca viu Cristo e nem o conheceu. Mas quem não peca todos os dias? Difícil, né? Vamos continuar a ler para a gente entender exatamente aquilo que a Bíblia diz. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir as obras que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão, não é filho de Deus. Olha como João é muito direto nesses versículos. Ele fala claramente, se você continua pecando, você não conhece a Deus. Bom, mas existe uma diferença entre você continuar pecando e você pecar. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, você está sentado numa praça, certo? Lendo a Bíblia. E de repente passa uma pomba e senta na sua cabeça. Qual que é a sua primeira atitude? Você vai tocar ela, não é isso? Você vai espantar ela para ela sair voando. Você não pode impedir que aquela pomba passe e sente na sua cabeça. Aliás, você não estava nem prestando atenção. Você estava ali lendo, concentrado na Bíblia, ela passou e sentou na sua cabeça, não é assim? Mas você pode impedir que ela faça um ninho na tua cabeça. Que ela fique ali morando, criando um ninho em cima da sua cabeça. Pois é, tem gente que deixa o pecado criar um ninho na cabeça dele. Como assim? Muitas vezes, durante o nosso dia a dia, nas nossas vidas, o pecado passa pelas nossas mentes. Não tem como. Quem pode dizer que essa semana não pensou em nenhum pecado? De qualquer natureza, quer seja aquela vontade louca de atropelar o patrão depois de uma discussão, não é? A Bíblia fala que isso é pecado. Aquela raiva de um irmão da igreja, a Bíblia fala que isso é pecado, tá certo? Ou a pessoa, às vezes, que teve uma oportunidade de pegar um dinheiro que não era dela, uma oportunidade de ganhar algo a mais, isso é pecado. Talvez a pessoa que pensou na mulher ou no marido do próximo. Quem muitas vezes não se deparou com um pensamento desse? Pois bem, essa é a grande diferença. Se você deixar que esse pensamento tome conta da sua mente e ele chegue a ser um planejamento para que você tome qualquer uma dessas atitudes, você está alimentando o pecado. E aí você vai pecar e muitas vezes você vai pedir perdão para Deus e volta a pecar, e volta a pedir perdão para Deus, e volta a pecar, e volta a pedir perdão para Deus. Isso é um ciclo. É como se as pessoas dissessem, Deus, você é um bobão que me perdoa todas as vezes. Então, eu vou pecar, não tem problema. Você sabe que a questão do pecado é decisão. Se você quiser se esforçar para não pecar, você consegue fazer isso. O que nós não podemos é nos conformar com uma situação de pecado. Eu tinha um amigo que ele tinha um problema no relacionamento dele, ele era casado, e ele brigava demais com a esposa e tal, não tinha relação com ela e tal, e na verdade uma outra pessoa começou a vir atrás dele. E ele começou a falar, cara, eu não aguento, minha mulher só briga comigo, essa outra moça tá gostando de mim e tal, e ele começou a ter um caso fora do casamento dele. Pois é, ele foi alimentando aquilo. Ele não espantou na hora que ele teria que fazer aquilo, fugir da vida dele. O que ele deveria ter feito? Chegado, conversado, tentado resolver a situação na casa dele para que ele não fosse exposto daquela maneira, tá certo? Mas muitas vezes as pessoas alimentam o pecado. Aí como é que eu faço para não alimentar uma situação dessa na minha cabeça? O que eu vou te falar é o que eu faço comigo. Se eu tenho alguma situação, algum tipo de pensamento que eu sei que desagrada a Deus, eu não alimento ele. O que eu faço? Eu mudo de situação, eu mudo de condição. Por exemplo, vamos dizer que eu estou com raiva de alguém, estou bravo, estou chateado e eu começo a alimentar aquilo na minha cabeça de maneira que aquilo passa a ser um ódio, uma raiva, algo que vai atrapalhar o meu relacionamento e mudar até a minha maneira de agir. Digamos que eu esteja sentado na minha cama pensando nisso. O que eu faço?
eu levanto dali, eu vou orar, peço para que Deus me dê estratégia, me dê condição para lidar com aquela situação, penso em como posso resolver aquilo para passar aquela raiva e mudo de atitude. Vou fazer outra coisa, vou praticar um esporte, vou assistir alguma coisa, vou conversar com alguém, vou fazer qualquer coisa que ocupe a minha mente, mas que não permita que eu fique ali alimentando algo que vai fazer com que eu planeje pecar, que eu planeje permanecer no pecado. E a Bíblia fala que se nós fizermos isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos extinguir o Espírito Santo, nós vamos fazer isso de tal maneira que nós começamos a blasfemar contra o Espírito. Por quê? É como se nós falássemos para Deus, eu posso pecar o quanto eu quiser, que o Senhor vai me perdoar e está tudo certo. E não é isso que a Bíblia fala. Cada vez que pecamos, nós vamos colher os frutos do nosso pecado. Então analise a sua vida. Existe algum pecado que você tem cometido que você não consegue vencer? Peça estratégia para Deus, tenha certeza que Ele vai te dar luz, sabedoria e você vai vencer. Tente utilizar essa estratégia que eu te falei, pode ter certeza que ela vai trazer excelentes resultados para você e vai fazer com que você fuja do pecado. Porque é claro que a palavra diz aqui, que se você não faz aquilo que é correto, você não conhece a Deus. Não quer dizer que você nunca mais vai pecar, mas quer dizer que você precisa vencer o pecado e não viver em nenhum pecado recorrente. E é claro que amar o nosso irmão é uma grande prerrogativa, é um grande item para que possamos viver os planos de Deus. Que Deus te abençoe.